Luz Espírita está de volta. Hoje vamos falar sobre a caridade. E Kardec nos disse que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? No dicionário diz que é uma virtude teologal que nos conduz ao amor a Deus e ao amor ao nosso semelhante. Existem diversas formas de sermos caridosos no nosso dia a dia. E é sobre isso que o Rodrigo Leite vai nos falar hoje. Confira aí. Você já deve ter ouvido falar naquele dogma: fora da igreja não há salvação. Mas eu prefiro a versão que o Espiritismo trouxe para nós: fora da caridade não há salvação. Mas como praticar a caridade no nosso dia a dia? O programa de hoje vai tentar mostrar um pouquinho que fazer caridade vai muito além daquilo que a gente imagina. Vem comigo! Ser caridoso é percorrer um caminho cheio de lições. Mas nem sempre é fácil, pois a verdadeira caridade não vê condições e não se mostra. Todos podemos ser caridosos, mas para isso é necessário entender algumas coisas e se desfazer de alguns comportamentos, como o orgulho e o egoísmo. Basta seguir os passos deixados por Jesus Cristo, que foi o maior exemplo de amor e caridade que esse mundo já viu, e com certeza seremos caridosos. Mas será que fazer caridade é só aquele ato de dar esmola, aquele trocadinho no semáforo, ou participar de uma instituição de caridade como voluntário? Não, não é só isso. É verdade que muitos pensam que ser caridoso é apenas aquele ato de dar esmola, dar aquele trocadinho. Mas caridade mesmo vai muito além disso. Existem caridades que o dinheiro não pode comprar. A caridade pode ser exercida no dia a dia, no trabalho e principalmente no lar, onde as relações são as mais desafiantes. Somos caridosos quando escutamos quem precisa falar, quando somos pacientes com pessoas difíceis. Quando poderíamos imaginar que a caridade está presente nas ruas, num simples sorriso que damos para um desconhecido, no ombro amigo que oferecemos a quem sofre. Ela está presente sempre que ajudamos com amor e desinteresse. No nosso dia a dia, é possível praticar a caridade e às vezes nem percebemos. O simples ato de pegar um papelzinho que não foi você que jogou e depositar na lixeira já é caridade com a sociedade. No trabalho, em casa, nas relações sociais, na via pública, conforme nos deslocamos, é possível praticar a caridade sem qualquer esforço. O mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, ensina: no ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa e o gesto de compreensão que se exprime sem pagamento. Na via pública é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia, ainda mesmo inarticulada. É a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muitas vezes sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Quando a gente fala de caridade, todo mundo concorda que ela deve ser praticada. Mas será que estamos praticando a caridade tal como Jesus nos ensinou? Como vivemos na era do selfie, às vezes a caridade não sai muito bem como Jesus nos ensinou. A gente acaba esquecendo daquele outro ensinamento, que a mão direita não saiba o que dá à esquerda, e vice-versa. Na lição, Jesus ensina sobre fazer o bem sem ostentação, esclarecendo sobre o mérito de se praticar a caridade sem aguardar a aprovação dos homens. Para isso, é preciso praticar a caridade, mas renunciar os likes dos seguidores, os compartilhamentos, aquela boa ação, aguardando a aprovação de Deus e não das redes sociais. Na prática da beneficência, a caridade deve ser delicada e habilidosa.
a fim de não aumentar o sofrimento proveniente da necessidade daquele a quem ajudamos. É claro, divulgar nas redes sociais a caridade pode sim ser um ato de incentivo, mas só o seu coração sabe disso. Qual o resultado da caridade? Já sei. Você deve estar pensando que o saldo positivo da caridade vai somente para aquela pessoa que recebeu a caridade, certo? Errado. Quem pratica caridade recebe muito mais. Pensa assim, quem acende uma vela não é o primeiro a se beneficiar com a luz? A caridade pode transformar a nossa visão de mundo. A prática da caridade diária pode nos transformar de dentro para fora, como cidadãos capazes de sermos influencers do bem. Sem interesse, com uma verdadeira preocupação com o próximo, principalmente com o desejo de transformar o ambiente em que vivemos, começando com a harmonia de nossa casa, nosso bairro, nossa cidade e por aí vai. E, desta forma, contribuir para um mundo melhor, mais justo e compassivo. Inicie hoje mesmo suas reflexões sobre a caridade e veja como você pode praticá-la aí mesmo, pertinho de você. Tem sempre alguém precisando de ajuda. Lembra que no começo falamos que fora da caridade não há salvação? A caridade é o amor em ação. Então, sem amor, não há salvação. Ame sem medidas e pratique a caridade. Muita paz. Nós estamos recebendo a visita do Alceu Sestini aqui no estúdio do Luz Espírita e nós roubamos um pouquinho do tempo dele para poder falar sobre o tema central do programa que a gente está produzindo, que é caridade. O Alceu, que é um grande estudioso da doutrina espírita e também dos ensinamentos do Cristo. Alceu, obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em nos esclarecer um pouquinho sobre a caridade. Obrigado você pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante. De fato, um tema muito importante porque o Espiritismo ganha grande notoriedade através da caridade. É um movimento filosófico, de bom senso, de raciocínio, mas é natural que um movimento como esse use a inteligência a serviço do bem. Então, eu queria que você dissesse para a gente o que de fato é caridade, segundo os ensinamentos do Cristo. Muito bem, Lu. A caridade, ela, na verdade, ela é feita para ser vivida e não para ser conceituada, né? Mas o melhor conceito da caridade é amor em ação. Uhum. E isso, apesar de parecer muito simples, muito singelo, tem uma profundidade muito grande. Então, a gente precisa começar a entender o que é o cristianismo, para entender o que é o espiritismo e, através desse entendimento filosófico, chegar a esse conceito tão singelo de que a caridade é amor em ação. Aproveita e diz para a gente como, então, a caridade ela se desenvolveu dentro do cristianismo para chegar a ser uma revelação tão importante dentro do espiritismo. As revelações de Deus para a humanidade começam com a revelação do Deus único. Esse foi o papel do judaísmo, nos trazer o Deus único. Esse Deus único, para fazer com que o povo de Deus estivesse unido, era um Deus temido. Esse é o Deus do Velho Testamento. Um Deus amado também, mas um Deus temido. E então, durante todo aquele tempo do Velho Testamento, do judaísmo original, da Torá, as pessoas entendiam Deus como um Deus que fazia favor para aqueles que eram os escolhidos e que combatia junto com os escolhidos contra os outros povos. Então, eles tinham uma visão muito antropomórfica de Deus. É como se Deus, na verdade, fosse parte da criação. Era a visão da infância da humanidade, mas já possuindo a primeira revelação.
o Deus único. Quando vem Jesus à Terra, Jesus faz uma revolução, uma quebra total de paradigmas, porque ele diz o seguinte: não, esse Deus não é um Deus a ser temido, mas sim um Deus para ser amado. Ele chama Deus de Abá, Pai. E com isso, ele cria uma relação direta entre o homem e Deus. Uma relação de amor, não mais de temor. Então, vem a segunda revelação, o Cristo, que é o Deus de amor. Esse Deus de amor traz para a civilização a necessidade de compreender o que é o amor. Porque esses homens que receberam essa revelação eram homens ainda, nós naquela época, né? Sim, sem dúvida. Nós ainda tínhamos muitas dificuldades para compreender a lógica da vida sob o ponto de vista espiritual. A nossa visão era sempre uma visão de dia a dia, de rotina. Então, estávamos todos envolvidos na questão do poder, até mesmo a religião, o judaísmo, vinha sofrendo com essas dificuldades. Então, quando Jesus fala, e existe aquele momento dos vendilhões do templo, que ele expulsa os vendedores do templo, Jesus expulsa, na verdade, esse poder exercido através do temor contra o povo de Deus. E aí ele traz esse novo conceito revolucionário de que Deus está aqui do nosso lado, de que nós estamos presentes na vida do mundo junto com Deus, somos todos irmãos, somos todos iguais e que então precisamos nos preocupar com o amor. Inclusive, a lei de justiça, amor e caridade, pela tradução hebraica, é uma palavra só, né? A justiça, o amor e a caridade é uma coisa só para Deus, né? Exato. Inclusive, eu queria que você dissesse para a gente a respeito desta confusão que no Velho Testamento tinha de que havia um Deus de temor. Então, a caridade, ela tinha um cunho de sacrifício, de recompensa. Qual é essa relação? Onde está essa relação? Realmente, no Velho Testamento, o que se dizia era amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Então, assim, quando você fazia o bem para aqueles que eram pertencentes ao povo de Deus, aqueles que fizeram aliança com Deus, você recebia benefícios. E normalmente esses benefícios eram entendidos como benefícios de poder, benefícios materiais. Você vencia uma guerra, você ganhava algum dinheiro, algum poder. Então, assim, era uma visão ainda muito infantil da presença de Deus nas nossas vidas. Seguindo o raciocínio que eu vinha fazendo, Luciana, o que eu vejo é o seguinte: a partir de Jesus, que nos traz então a segunda revelação, ou seja, o Deus de amor, a cristandade começa a discutir como que esse amor existe nas nossas vidas no dia a dia. Como que isso muda a nossa conduta no mundo. Então, vem Paulo, o construtor, organizador das igrejas ou comunidades cristãs, né? As comunidades cristãs no século I. Ele roda o mundo greco-romano na época e funda várias comunidades, na Ásia Menor, na Grécia e finalmente em Roma. E com toda aquela dificuldade da época. Você não tinha, a comunicação era muito difícil. Não é como é o conhecido hoje, né? Não, hoje nós estamos aqui falando para muita gente ao mesmo tempo. Na época era impossível isso. Paulo, então, com essa preocupação de organizar essas comunidades para que o legado do Cristo permanecesse, ele começa a criar normas de conduta dentro das comunidades cristãs. E dentro dessas comunidades, como até hoje acontece em qualquer centro espírita, igreja católica, igreja evangélica, em qualquer comunidade cristã, existem disputas. Então, na época, existiam disputas
sobre qual era o dom mais importante. Se era o dom da profecia, se era o dom das línguas, enfim, qual era o dom mais importante. Outras vezes você tinha disputas qual eram os mais importantes, os egressos do judaísmo ou os gentios, se existia uma diferença entre eles. E isso vai dividindo essas comunidades. Outro problema é que vinham discípulos de Jesus, de Jerusalém, mais ligados ao judaísmo, e provocavam celeumas também dentro dessas comunidades. Então Paulo, preocupado com essas divisões, preocupado de que talvez a mensagem do Cristo, o Evangelho de Jesus, não chegasse ao futuro, né, para estarmos onde hoje estamos, Paulo estabelece uma coisa maravilhosa. Ele diz o seguinte, em Coríntios 1, 13, ele fala que existem 3 dons importantes de Deus: a fé, a esperança e a caridade. Mas ele diz que o mais excelente desses 3 é a caridade. E ele diz o seguinte, que para aquela comunidade continuar coesa, para que as pessoas pudessem levar o legado de Jesus, olha só, para que você se capacitasse para levar o legado de Jesus, você tinha que praticar a caridade, que nada mais é do que o amor em ação. Ou seja, os cristãos precisavam estar juntos, unidos, né? Unidos, um pensando no bem do outro e não no seu próprio bem. Sem isso, sem essa coesão, nós não teríamos chegado onde chegamos. Ou seja, o cristianismo essencialmente é caridade, né? E isso foi o que Kardec nos trouxe. Como é que a gente pode ser caridoso no nosso dia a dia, segundo os preceitos do Cristo, falando de hoje, nos dias de hoje, nas nossas relações? Eu acho que é importante para a gente fazer essa conexão, Luciana, que a gente fale primeiro sobre a terceira revelação, já que nós estamos fazendo uma excursão, né, sobre a história do cristianismo. A terceira revelação, o Espiritismo, vem através de Kardec, e Kardec chega já categórico. Enquanto a Igreja Católica, na época, dizia que fora da Igreja não há salvação, transferindo para o outro, ou seja, para um terceiro, que é a Igreja, a possibilidade de salvação, que nada mais é do que a evolução da alma, do espírito, Kardec chega e fala, não, fora da caridade não há salvação. Ou seja, essa diferença, esse lema, esse novo lema, fora da caridade não há salvação, é a marca do Espiritismo, da terceira revelação. Ou seja, nós temos Deus, Cristo e a caridade. Caridade é o lema do Espiritismo. Com isso, a gente consegue compreender um pouco da trajetória da caridade dentro do Espiritismo e porque ela cria grande notoriedade dentro dessa doutrina que utiliza da inteligência a serviço do bem, a serviço da nossa evolução e do espírito. Alceu, obrigada pela sua presença, obrigada por esclarecer para a gente um pouquinho sobre a caridade, e eu gostaria que você deixasse para a gente uma mensagem a respeito da caridade para as pessoas, para que a gente possa sempre se inspirar nela para realmente nos salvarmos. O que mais orgulha o Espiritismo no mundo hoje são as nossas obras em prol do próximo. E isso muitas vezes também nos confunde, porque nós pensamos que caridade é sair de casa para fazer alguma coisa para o próximo. Não precisa, né? Quando, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo mostra que a caridade moral tem que estar acima de tudo. E o que é a caridade moral? É você fazer o bem para aquele que está do seu lado. Mais próximo. Para o próximo mais próximo. Você compreender o outro, se calar diante das dificuldades morais daquele que está próximo de você e procurar sempre se colocar no lugar do outro. Porque se você não se coloca no lugar do outro, você não tem capacidade para fazer a caridade. Então vamos procurar entender a dificuldade do outro. E sempre nós temos que nos concentrar naqueles que têm mais dificuldade. Não é a gente fazer o bem só para o próximo que é aquele simpático a nós. Isso é o que o judaísmo já pregava
antes de Jesus. É a gente se concentrar em fazer o bem para aqueles que Deus colocou próximos de nós e que precisam mais do nosso amor. Tá certo, Alceu. Muito obrigada. O Luz Espírita volta daqui a pouco. Os samaritanos não tinham uma relação muito cordial com o povo de Jerusalém. Mas é deles que vem um dos maiores exemplos de caridade citados nas Escrituras Sagradas. Sejam bem-vindos a mais um quadro Jesus no Mundo. E aqui a gente vai conversar um pouquinho de quando Jesus estava aqui nesse mundão de meu Deus e ensinou muita coisa pra gente que a gente ainda insiste em não aprender, mas a gente vai aprender. E hoje o nosso assunto é aquele que a gente escuta há muito tempo atrás já, mas muitas vezes a gente ainda não entendeu, que é caridade. E para falar sobre isso, nós escolhemos a parábola do bom samaritano. Jesus estava conversando ali com seus discípulos e com a população, e um cara perguntou para ele assim: Jesus, mas afinal de contas, quem é o meu próximo? E aí ele contou essa história. Tinha um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ao longo do caminho ele foi assaltado. Arrancaram as suas roupas, pegaram o seu dinheiro, espancaram e o deixaram à beira do caminho quase morto. Aí, o que aconteceu? Desceu um sacerdote, olhou aquele moço caído no chão, ele olhou, foi para o outro lado e passou. Depois, desceu um levita, que fez o mesmo movimento, olhou aquele homem e passou para o outro lado. Um tempo depois, desceu um samaritano que estava de passagem pela região, olhou aquele homem, teve piedade e foi prontamente ajudá-lo. Cobriu seus ferimentos com faixas, o pegou e levou para uma hospedaria ali perto. Então ele pediu para o dono da hospedaria cuidar daquele moço por um tempo e logo ele voltava para pagar todas as despesas que eventualmente ele tivesse. E aí Jesus então pergunta: qual desses três homens, o sacerdote, o levita ou o samaritano, foi o próximo daquele homem que estava à beira do caminho? E aquele moço que tinha perguntado lá no começo disse: não, foi o que teve misericórdia, foi o samaritano. Então Jesus olha para ele e diz: então vá e faça o mesmo. Só para a gente tentar entender por que Jesus usou o samaritano e não outra pessoa. É interessante fazer essa relação porque vai tocar aqui no coração nosso. É o seguinte, os judeus e os samaritanos tinham uma treta entre eles. E é muito legal que Jesus usa o samaritano para mostrar o caráter bom do samaritano. Ele poderia ter escolhido um judeu, mas ele preferiu usar o samaritano para mostrar para o pessoal da região dele que os samaritanos também são gente boa. E aí vamos trazer essa parábola para o nosso dia a dia. Presta atenção, você que é religioso. Os religiosos da parábola não ajudaram aquele homem que estava no caminho todo estrupiado. E é importante a gente ter isso em mente, porque o que o religioso faz? Ele acredita que só porque ele segue uma religião, no nosso caso, o Espiritismo, nós já estamos salvos e esquecemos de praticar o amor. E como a gente faz isso? Por meio da caridade. É importante que a gente tenha isso claro na nossa mente, porque o que acontece? Sou espírita, estou de boa, vou no centro, tomo um passe, faço uma palestra ali, faço um estudo e eu estou garantido no nosso lar. E deixa eu te contar, não é verdade, tá? A gente tem que fazer o bem, a gente tem que ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, porque somente assim a gente vai conseguir merecer um lugar e um ambiente gostoso com os espíritos bons. Então a caridade, pessoal, é o caminho para a gente conseguir expressar o amor. A gente tem que lembrar que nós somos intermediários de um amor vindo de Deus. Então como a gente expressa isso? Por meio das nossas ações. E o samaritano foi muito feliz quando ele mostrou como deve ser a nossa postura diante de alguém que nós não conhecemos e que está passando por um momento de dificuldade. E muitas vezes a gente tem aquele sentimento, por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, que toda vez que a gente ajuda alguém, nós estamos sendo superiores àquela pessoa. Porque eu ajudei, porque eu fiz. E é aquilo que Jesus nos diz: o que a mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo, ou é o contrário também, mas a ideia é essa, que a gente faça o bem para o outro sem esperar esse reconhecimento,
para não dar esse sentimento, aquele orgulho, aquela vaidade da superioridade. Porque afinal de contas, todos nós que estamos aqui nesse planeta, estamos a todo momento recebendo auxílio lá do plano espiritual. Então, para encerrar o assunto, faça igual o bom samaritano. Cumpra o seu dever. Se alguém precisa da sua ajuda, faça aquilo que estiver ao seu alcance, porque desse jeito você estará sendo instrumento do amor divino por meio da caridade. Então é isso, pessoal, que nós possamos todos os dias ser instrumento desse amor divino por meio das nossas ações, por meio da caridade no nosso dia a dia. Grande beijo e até a próxima! Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tanto que eu falei, presta atenção. Você viu que eu já estava me envolvendo. Mas também não precisa ameaçar. Ó, Jesus no mundo. Eu não sei agora a faceta. Finge que eu não tô aqui. Como é que finge que não tá aqui? Tem um avestruz no espantalho. É o urubu. É o urubu. Pode ir. Estamos a todo momento também sendo ajudados e eu já perdi a minha linha de raciocínio. É que eu tô tentando ser plena. Ai, o amor. O amor é o sentimento que deve sustentar todas as ações de caridade. Caridade com responsabilidade, com consciência e justiça. Porque esta ação, nestes moldes, tem o poder de envolver e transformar todos os envolvidos. No próximo programa, nós vamos voltar com mais um Luz Espírita e dessa vez para falar sobre a fé. Não perca! Lembrando que você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Rede Luz Espírita. Até semana que vem. Tchau, tchau!